Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda a parte de álgebra, toda a parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa... Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões, vou agora resolver uma questão que foi pedida pela Suelane, perfeito? Uma amiga lá do nosso grupo de discussão matemática muito fácil, perfeito? E ela me questiona, né, uma questão, e nessa questão é uma questão de trigonometria, perfeito, que envolve, no caso aí, triângulo, retângulo, perfeito, é uma questão simples, tranquila, mas é aquele negócio, ela tem alguns segredinhos, alguns dados, algumas mexidas algébricas, que normalmente tornam a questão, acabam tornando-a difícil. Vamos lembrar alguma coisa? Vamos ler a questão primeiro, e depois a gente resolve, tá? Do alto de uma torre de 50 metros de altura, localizada em uma ilha, avista-se um ponto da praia sobre um ângulo de depressão. Já começa aqui, ó, esse ângulo de depressão de 30 graus. Qual é a distância da torre até esse ponto? Aí tem um desenho, tá vendo? Eu tenho aqui uma ilha, perfeito? Aqui eu tenho uma praia, essa parte branca, aqui tem o mar, né? E aqui eu tenho minha torre, olha aqui a torre. Então, ele avista do alto de uma torre, ela tem 50 metros de altura, né? Localizado em uma ilha, né, avista-se um ponto na praia. Esse pontinho que está aqui, tá vendo? Sobre um ângulo de depressão. Depressão é o seguinte, olha, se eu olhar em linha reta, perfeito, será esse ângulo. A depressão é quando eu olho para baixo, né? Formando esse ângulo aqui que ele está visando, né, nos informando que é um ângulo de 30 graus, perfeito? E aí a gente consegue, já vai entender o seguinte, forma-se sempre um triângulo retângulo, né? Essa torre é perpendicular, né, à base da ilha, perfeito? No chão, no solo, perfeito? Então forma-se, olha só, esse ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, olha lá. Isso é um cateto, perfeito? Isso é um outro cateto. E quem está oposto ao ângulo reto é o maior lado da figura, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. E aí é sempre bom lembrar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno de alfa, ou seja, o seno de um ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a tangente de alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso a gente tem que decorar, tem que aprender, não tem jeito. A gente tem que guardar essas três relaçõezinhas aqui. Perfeito? Então, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, o ângulo de 30 graus. Aí você me pergunta, mas como é que você descobriu que esse ângulo é 30 graus? Tem dois caminhos. Olha, essa reta é paralela a essa reta. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Ou um outro caminho, assim, ó. Se aqui é 30, gente, e esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90, é claro que aqui é um ângulo de 60 graus. Se aqui é 60, aqui é 90, aqui só pode ser 30, perfeito? Esse ângulo é 30, esse ângulo é 30, tá certo? Vamos lá, então. Quem será o seno de 30? Olha, o seno de 30 a gente tem que saber a formulazinha. O seno de 30 é meio, hein? Quem é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. E quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quem esquecer, é só lembrar o seguinte, ó, a tangente de 30 é a razão entre o seno e o cosseno. Sempre isso. A tangente de um ângulo, perfeito? É a razão entre o seu seno e o seu cosseno. Tá claro isso, então? E a tangente de 30, então, é só dividir 1 meio por raiz de 3 sobre 2. Isso me leva a raiz de 3 sobre 3. Perfeito? E aí vamos ver o seguinte, o que é que eu vou aplicar aqui? Olha só. No meu caso, né, do meu 30 graus, que é esse ângulo, olha só, vamos tentar o seno. O seno é o quê? Ó? O cateto oposto 50 sobre a hipotenusa. Ninguém está interessado na hipotenusa, vamos deixar ela de lado, não é isso, gente? Vamos tentar o cosseno? Ó, o cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa, não adianta nada, mas na tangente vai dar certo. Quem é a tangente? É o cateto oposto, 50 metros, sobre o cateto adjacente. Lembrando que adjacente é aquele que fica do lado, né? Adjacente, gente, é como se fosse vizinho.
né? O vizinho, o cateto vizinho ao ângulo de 30 graus, né? É esse cateto aqui, ó, que está do lado dele, que compõe o ângulo de 30 graus. Esse é o adjacente. O oposto é aquele lado que está do outro lado, que não participa da formação desse ângulo. Perfeito? Então a gente percebe que na tangente eu posso, porque na tangente, ó, quem é a tangente de 30? É o cateto oposto 50 sobre esse cateto adjacente D. Perfeito? Aí eu vou poder fazer, quer ver? A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a 50 metros ao cateto oposto sobre o cateto adjacente D. Perfeito? E aqui, gente, começam os grandes detalhes, os grandes problemas de trigonometria, né? Que são as aproximações. Elas sempre nos levam a resultados diversos, diferentes. Perfeito? Então, olha só. Eu tenho que a raiz de 3 sobre 3, né? É igual a 50 sobre D. Perfeito? E descubro quem é o meu D. A raiz de 3 vezes D é igual a 150. Vamos lá, quem é o D sozinho? Eu quero só a distância. É 150 sobre a raiz de 3. E aqui, se eu promovo essa divisão considerando a raiz de 3, que é um número irracional, como sendo 1,73, eu vou descobrir que essa distância é 86,7. Perfeito? Tá? Se eu tentar racionalizar, olha só, 150, vou multiplicar ambos pela raiz de 3, 150 raiz de 3 sobre a raiz de 3 vezes a raiz de 3, que dá 3. Simplifico 150 com 3, dá 50. 50 vezes a raiz de 3, se eu considero o raiz de 3 sendo 1,73, olha lá o que eu tenho, 86,5. Então, a gente na matemática, né, sempre procura o seguinte, a melhor resposta é sempre a resposta onde eu tenha onde eu não precise trabalhar com aproximações. Então, quando eu estou dizendo que a raiz de 3 é 1,73, eu estou mentindo. Ela é aproximadamente, ela é muito maior que muito maior não, ela é maior que 1, é 1,732 e vai embora. Então, essas aproximações sempre levam a resultados distintos. Então, o problema nos apresenta a resposta 86,6 e eu já encontrei dois valores diferentes. Eu encontrei 86,7 ou então 86,5, que é a resposta que eu estou dando como correta, usando essa partezinha. Agora, se eu dividir 150 por 1,73, eu vou chegar a 86,7. Eu resolvi fazer essa aqui. Eu não sei de que maneira se chegou ao resultado 86,6, talvez usando uma outra aproximação. Por isso que, matematicamente falando, a melhor resposta é essa aqui, ó, 50 raiz de 3. Essa é a melhor resposta sem fazer a aproximação. Concordo que para a gente trabalhar, você manda uma resposta dessa, mas qual é a medida, né? Ele não falou que é 50 metros, você quer saber qual é essa distância, né? É 86 e alguma coisa. Perfeito? Então a gente deve dizer sempre isso, aproximadamente 86,5, ou 86,6, ou 86,7, depende da forma que eu cheguei, né? Que eu usei para chegar até ela. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida, uma questão de trigonometria. Eu prometo voltar a esse assunto, a gente tem que conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? Que é um assunto delicado, é um assunto interessante, um assunto de geometria importante, onde a gente vai trabalhar com as relações métricas, né? O seno, o cosseno, a tangente, perfeito? Fazendo uma coisa melhorzinha. Isso foi só para a gente resolver esse probleminha que a Suelane nos pediu, né? Então tá aí, resolvido. E aquele negócio que eu faço. Eu estou resolvendo esse problema para a Suelane porque me parece que ele é relevante para o canal, ele é importante para abranger uma grande quantidade de pessoas. Então, quem está fazendo colégio naval, quem está fazendo EPICAR, quem está fazendo um colégio militar, ou mesmo uma escola técnica, as questões de trigonometria sempre aparecem. Por isso, a gente está trabalhando ela no canal. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. Dessa maneira, você estará sendo atualizado das novas postagens, né, das novas videoaulas que nós colocarmos no nosso canal aqui dentro do portal YouTube. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.